Obrigado pela presença de todos, em especial do professor Márcio, que aceitou o desafio de me orientar. O meu trabalho de conclusão de curso é a relação entre virtude, educação e cidade ideal na República de Platão. Eu estruturei esse trabalho em 3 pontos centrais. O primeiro, juntamente com o professor Márcio, a gente achou interessante de fazer uma divisão e começar falando um pouco sobre a questão da formação da cidade e da organização do trabalho a partir do livro 2 da República. É importante eu deixar ressaltado que a escolha do tema foi prontamente aceita pelo professor Márcio, do qual também viu que é um assunto salutar e relevante para que seja debatido nos tempos de hoje. Então eu tive como proposta pegar a leitura da República, em especial de alguns livros que eu vou falar daqui a pouco, porque a partir de algumas aulas que eu tive, principalmente com o professor Márcio e com o professor Ivan, está ficando muito claro de que nós temos um papel na filosofia de dialogar também com o nosso tempo. Então tem inclusive uma frase que o professor Ivan falou agora recente que ficou muito fixada na minha cabeça, que foi de que o filósofo ele analisa a sua época, ele olha para a sua época e consegue fazer uma leitura. Então, até para quebrar um pouco aquela coisa de que a filosofia ela fica muito nos campos teóricos, eu vou tentar no final fazer alguma analogia com o nosso tempo, principalmente com o nosso contexto aqui do trabalho, falando sobre a necessidade humana de cooperação e essa divisão do trabalho, aonde aqui, como vocês podem ver no slide, aqui entre aspas tem assim: o Estado passa a existir porque nenhum de nós é autossuficiente. República 369b. Então, essa primeira análise pela boca do Sócrates, feita por Platão, é de que há uma necessidade, a cidade ela se desenvolve, a polis se desenvolve, porque nenhum de nós é autossuficiente. Então, ele começa o trabalho dele de analisar as virtudes, eu observei que tem um ponto inicial nessa parte de tentar fazer uma delimitação da cidade e das necessidades da cidade. E aí, quando aqui abaixo tem o seguinte: a divisão das classes reflete uma ordem natural, fundada nas diferentes disposições anímicas dos indivíduos, o apetite dos produtores, a vontade dos guerreiros e a razão dos governantes, o que para Platão justifica uma estratificação baseada não em riqueza ou nascimento, mas na excelência de cada um em sua função. Isso aqui está aqui logo no resumo e na parte introdutória do trabalho. Então, o primeiro ponto que é observado por Platão, nesse livro 2, é de que, uma vez que ele identifica que a cidade precisa de diversas classes para que se desenvolva, o segundo ponto que ele traça como trabalho na sua obra é justamente identificar qual cidadão está mais apto, naturalmente mais apto, para determinada função ou para determinada classe social até. E aí isso dá origem, aqui no terceiro slide, à teoria da tripartição da alma, ou a teoria da alma tripartite, que são as 3 partes da alma e suas funções. Então, assim como 3 classes, originalmente, que são as classes dos artesãos ou dos artífices, a segunda classe como sendo a classe dos guerreiros, e a terceira, e aqui em qualidade hierárquica, inversa, né? A terceira seria, no caso, a classe dos governantes, e que ele vai fazer governantes / filósofos. Então tem até uma ilustração aqui, na lateral, que os professores os demais podem observar. A teoria ela parte de uma escala de baixo para cima. Então essa teoria da tripartição da alma, ela começa com o desenvolvimento da parte da cintura para baixo, que seriam os desejos. A segunda, e aqui, irracional ou concupiscente. Avançando para a segunda parte aqui, a parte a vontade ou ânimo, e finalizando na razão, logisticon. Então, uma vez identificado que a cidade precisa de diversas classes para desenvolver, agora o segundo objetivo de Platão é classificar, ou então denominar quais cidadãos são aptos para determinado trabalho.
Dito isso, uma vez isso identificado, e aí lá na República o que é interessante é de que essa identificação, como os senhores já é do conhecimento de todos, essa identificação ela começa sendo feita desde a mais tenra idade. O Platão ele cria um modelo de cidade onde as crianças, desde muito cedo, serão colocadas em uma espécie de treinamento, primeiro uma espécie de observação, e a posteriori, depois de identificado quais as aptidões naturais, aí essas aptidões serão, digamos que, aperfeiçoadas ou moldadas. Até para relembrar um pouco aquela questão da virtude de Aristóteles, de que ela precisa de um esforço contínuo para que ela seja desenvolvida, e não a virtude como algo só naturalmente já vinda ou já presente na alma humana, e sim como um esforço. Então, talvez uma das diferenças e um comparativo que eu faço é que aqui em Platão, esse esforço ele precisa ser através do sistema educacional. E aqui eu chamo a atenção para essa parte da educação, que foi o que mais de início me fez escolher o tema e tentar pesquisar e tentar primeiro compreender a obra, que foi a questão do que seria essa educação na República do Platão e consequentemente, para o grego da época. A educação como uma espécie de treinamento quase que holístico, que não olha só para a questão do intelecto, mas ela começa a se aplicar também para a questão física e para a questão identifica na República, que como sendo, então, sim, a paideia, ou seja, essa educação, ela entra como instrumento de formação dessas virtudes como uma espécie de aptidão mesmo. Então, nessa parte aqui, tem aqui no slide o seguinte: o papel da música e da ginástica na formação dos guardiões. Aí aqui abrindo aspas para uma citação dele. E então, permitiremos negligentemente que as crianças escutem quaisquer fábulas contadas por qualquer um, assimilando crenças em suas almas que são, na maioria, contrárias às que pensamos que deveriam reter e sustentar quando crescerem? República 377b. Então, um ponto que nos chamou bastante atenção e que eu fiz questão de colocar aqui nos slides da apresentação é de um olhar cuidadoso que Platão tem em relação ao que é dado para as crianças que estariam em formação. Então, observemos que o papel da educação aqui ele vai muito além só de um depósito de conhecimento ou de depósito de termos técnicos. Então, essa formação do indivíduo, ela transcende um pouco, essa formação ela passa por um treinamento, e esse treinamento aqui ressalta a importância do equilíbrio entre o que é dado para a criança, ou seja, o que é dado em relação à música e o que é dado em relação ao treinamento físico. Nas palavras de Sócrates, abrindo aspas, demasiada atenção à música torna o homem efeminado e mole, enquanto o excesso de ginástica o torna rude e grosseiro. República 3.410c. Então aqui no slide diz o seguinte: música e ginástica não são, assim, disciplinas autônomas, mas expressões simbólicas da formação moral. A música forma o caráter pela sutil contemplação da beleza, ou do belo, né? E a ginástica pela força da disciplina. Aí aqui mais uma breve citação. Aquele que melhor mistura a música e a ginástica e aplica essa combinação na mais justa medida à sua alma, é o indivíduo que podemos, o mais corretamente, classificar como mais perfeitamente equilibrado e educado. Na questão das virtudes propriamente ditas, assim como, por exemplo, eu vou voltar aqui no slide só para ilustrar um pouco melhor. A parte irascível aqui. Então, a virtude que tá relacionada a essa parte seria a coragem. E aí Platão vai nos dizer que essa parte da coragem, a virtude da coragem, ela é essencialmente treinada e digamos, fortalecida através justamente do treinamento físico ou da ginástica, como é falado na República. Enquanto a virtude, digamos, da sabedoria, ou seja, também da prudência, que é mais desenvolvida nos filósofos e, consequentemente, nos governantes,
ela pode ser lapidada, eu vou usar esse termo aqui, através do estudo da filosofia. E vejam que isso é um processo até gradual. Então, inicialmente, o treinamento é para uma espécie de colocando as rédeas nos impulsos, nos desejos, nas paixões. Então, quem coloca as rédeas seria ali a parte da coragem, né? A virtude da coragem. Porém, essa virtude da coragem, ela acaba sendo subordinada à virtude da prudência ou a razão, né? A razão que deveria ser ali a parte preponderante da alma. Só que essas virtudes, elas seriam aí, segundo a República, segundo Platão, treinadas e fortalecidas através justamente de atividades, tanto como a ginástica, como a música. E eu reforço que aqui ele adverte de forma muito forte em relação ao que é dado para os jovens e como que isso impacta, ou como que isso... O sistema educacional platônico opera em dois movimentos complementares. Então, só para recapitular, ele revela as aptidões naturais e, ao mesmo tempo, as molda conforme o ideal de sua aplicabilidade. Quando Platão afirma que a educação seleciona os guardiões, está descrevendo um processo dialético em que a natureza e formação se interpenetram. E aí ele destaca que, abrindo aspas, a música e a ginástica não testam passivamente, mas ativamente desenvolvem as disposições da alma, preparando o terreno para a posterior hierarquização das almas conforme sua capacidade de contemplação do bem. Final, não só para deixar registrado aqui, não é de fato concluir nada, né? nem tampouco afirmar um modelo de educacional que deveria, digamos, entre aspas, ser imposto, mas sim fazer uma simples análise do que a República nos fala a respeito desse desenvolvimento das aptidões e de como que, uma vez identificado as aptidões naturais, como que esse processo de treinamento seria feito. Então, justamente o título do TCC como sendo a relação entre virtude, educação e cidade ideal, percebam que não tem por objetivo pontuar o que seria essa educação ideal, e sim fazer uma análise e tentar mostrar onde que se relaciona uma coisa com a outra. Então, como eu pretendi demonstrar aqui, no início, essas virtudes elas são identificadas primeiramente, depois elas são treinadas através do sistema da paideia, que é o sistema educacional, e por fim, uma vez que isso está utópica na sua teoria da cidade ideal, cada cidadão devidamente alocado e desempenhando a função da qual ele tem mais aptidão. E aí, aqui eu vou ler essas considerações rapidamente. A investigação aqui desenvolvida permitiu demonstrar que, para Platão, a constituição do cidadão virtuoso e justo, e por extensão da cidade, não é o fruto do acaso ou da boa sorte, mas o resultado de um processo rigoroso de identificação das aptidões naturais, seguido de um longo e cuidadoso percurso de aperfeiçoamento por meio do esforço, então, da educação e do labor. Então, eu tento deixar aqui reforçado que essa parte educacional, ela automaticamente é uma parte de esforço contínuo, porque pelo que eu observei na análise da obra em si, mas até de textos complementares, esse desenvolvimento da virtude quase sempre ele passa por um esforço que é muito reforçado nos clássicos e na obra em questão, e de que eu observei nos meus estágios, inclusive eu falo isso logo no início, acho que na parte introdutória do trabalho. Eu observei no campo prático, né, quando a gente vai para campo, nos estágios, uma certa repulsa ao esforço educacional. Claro que não o meu trabalho não visa isso, mas talvez seja eu refleti muito a respeito disso, de que em algum momento o processo educacional ele começou a ser, ele precisou se tornar algo extremamente prazeroso, extremamente lúdico, extremamente
eu acho que lúdico é a melhor palavra que eu posso encontrar no momento. É como que se nós tivéssemos um afastamento desse pensamento clássico de que o caminho das virtudes, ele passa por todo esse processo como nós observamos. Primeiro tem que ter uma identificação, após essa identificação, um esforço, um labor durante anos, para que no final a gente conclua, retorno, não nenhum tipo de perfeição, nenhum tipo de utopia, mas algo mais próximo de um cidadão ideal e, consequentemente, de uma cidade ideal. Para concluir, a cidade ideal, tal como concebida na República, nasce da harmonia entre natureza, virtude e formação. Uma pedagogia da alma que se articula em torno da contemplação do bem, do belo e do justo. Valores estes acessíveis apenas àqueles que foram, ao longo do tempo, cuidadosamente preparados para percebê-los com clareza. Isso aqui é aquela conclusão clássica da obra do Platão, de que uma vez identificado aquele jovem que teria aptidão para a filosofia, depois de uma certa idade, quando ele se aplicasse de forma prática ao estudo da filosofia, esse sim estaria pronto, estaria apto, preparado para contemplar essas ideias do bem, do belo e do justo, e se tornando assim a pessoa ideal, ou na verdade a pessoa certa para ser o governante ideal. Quero concluir aqui, para não correr o risco de ultrapassar o tempo, enfim, concluo aqui a exposição mais ou menos dos slides, professor. Professor Ivan Jorge Souza Pessoa. O aluno Jairo Emanuel Freitas Reis apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado A Relação entre Virtude, Educação e Cidade Ideal na República de Platão, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de graduação em Ciências Humanas e Filosofia. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com média 10, divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a